Alerta! O episódio a seguir contém dados sobre como o racismo se perpetua em Hollywood, seguido de a participação de uma convidada afroasiática contando relatos de sua vivência e experiência e a comemoração de talvez um dos pouquíssimos eventos felizes de 2020, Parasita ter ganhado o Oscar de melhor filme. Eu sou Arthur Araújo e você está ouvindo o Alerta Diversidade. Olá pessoas, sejam bem-vindos. Eu mudei o microfone, eu espero que o som esteja melhor, porque quando eu tava editando o episódio anterior eu não gostei tanto assim do resultado, mas eu tenho fé que esse episódio vai estar melhor. Então, esse episódio eu vou falar menos sobre mim e dar voz a outra pessoa. Então eu vou começar falando sobre a questão de como o racismo ele se perpetua na indústria, trazendo alguns dados aqui, algumas porcentagens e tal, e vou dizer a fonte delas. E depois eu vou falar sobre o filme Parasita, e caso você não tenha visto ainda, um bom motivo pra você conhecer. E depois eu vou trazer aqui a participação de uma convidada que vai falar sobre as vivências dela sendo afroasiática. Vamos lá. Então, segundo o The Week, em 92 anos do Oscar, nenhum produtor de filmes preto ganhou o Oscar de melhor direção. Segundo o CBS, apenas um produtor de filme preto foi selecionado para o Festival de Cannes. Esse foi Spike Lee, em 2020, sendo que o Festival de Cannes ele tem 73 anos de existência. Segundo a Universidade da Califórnia, em Los Angeles, cerca de 84,9% dos diretores dos filmes mais famosos de Hollywood são brancos. Segundo a mesma universidade, 89% dos escritores dos filmes de Hollywood são brancos e apenas 5,2% são pretos, 3% asiáticos, 0,7% latinos, 1,5% multi e 0% nativos. Segundo a New York Times, em 12 anos de estudos, analisando 47 mil atores, apenas 4,5% deles eram atores latinos e cerca de um quarto atuavam em papéis de criminosos. E apenas 1% dos papéis principais em Hollywood são ocupados por Asian Americans. Então, com esses dados, a gente pode entrar na discussão sobre como é importante que um filme que não seja produzido nos Estados Unidos ter ganhado o Oscar é imensamente relevante. Porque, como o próprio diretor brincou em um dos seus discursos da premiação, os americanos eles perdem um mar de filmes bons porque eles se deixam levar pela vontade de não ter que ler legenda. Como a maioria dos filmes são produzidos nos Estados Unidos ou na Europa e em países falantes da língua inglesa, a gente acaba consumindo filmes legendados e tudo mais, e eles não precisam ler legenda, já que é a língua nativa deles. E aí, por essa falta de costume, eles acabam escolhendo não ver o filme de outros lugares, para não ter que ler legenda. Então, com esses dados é possível que a gente note que tem um grande distanciamento entre pessoas não brancas e ocupando espaços principais. Então, quando a gente vê que um filme que não foi produzido no núcleo norte-americano chega ao ponto de ganhar o prêmio de melhor filme da Academia de Cinema, no caso do Oscar, que é uma das premiações mais populares e mais importantes, isso é uma vitória imensa. Caso você não tenha assistido Parasita, eu vou falar rapidinho sobre minha relação com o filme e por que você deve assistir ele. Então, eu admito que eu fiquei interessado em ver quando o filme começou a ganhar as premiações. E aí todo mundo começou a falar que era muito bom, mas eu não sabia do que se tratava. Então eu marquei com um amigo antes da pandemia e a gente ficou de assistir esse filme. E eu não sabia o que era. Então eu fui totalmente ali preparado pra surpresa, né? O que fosse acontecer ia me surpreender. Eu não sabia o gênero nem nada, mas as pessoas estavam falando muito. Então eu comecei e o filme vai falar sobre uma família onde um garoto, ele, por causa de um amigo, ele consegue um emprego numa casa de uma família bem rica. Pouco a pouco, ele vai se envolvendo ainda mais com essa família. A gente vai descobrindo segredos e a trama vai ficando ainda mais envolvente. E chega
num ponto onde tá tudo tão gigantesco, as coisas tomaram proporções tão gigantescas que você não faz ideia do que vai acontecer. E é uma coisa que você só tem como entender quando você assiste o filme. Caso você ainda não tenha visto e esteja interessado, o filme está disponível no catálogo da Telecine Play. E agora vamos chamar a nossa convidada. Então, Olivia, por favor, se apresenta pra gente e fala um pouco dessa sua relação com a sua etnia. Oi, eu sou Olivia e eu faço várias coisas. Vou divulgar aqui as coisas que eu faço. Primeiro eu vou divulgar meu Instagram, que é Olivia Orlandini, com I no final. E aí lá eu posto algumas ilustrações que eu faço, fotos minhas, gatinha e todas essas coisas. E lá também eu divulgo todas as outras coisas que eu faço. Eu tenho uma lojinha virtual onde eu vendo livros, tipo sebo. Eu vendo cadernos artesanais que eu faço. E logo mais eu vou começar a vender coisa de brechó lá. Eu vou só tirar as fotos. E também vou começar a vender aqueles brincos personalizados com temáticas de séries, filmes, jogos, bem bonitinhos. E também eu tenho uma rede social que fala sobre intolerância à lactose, porque eu sou intolerante à lactose, e aí lá eu falo sobre fatos, curiosidades, receitas, lugares para comer, porque é muito difícil às vezes a gente achar um lugar que as coisas não tenham lactose e a gente acaba passando mal ou tendo que comprar enzima, que são bem caras. E também logo mais eu vou lançar um conto que é com protagonistas não brancas e também não héteros. Então fiquem aí atentos, pois vai ter aí esse conto bacana. E também me sigam no Twitter, que é 314pia, que no caso Pipia. E acho que é isso. Falando da minha etnia, bom, minha mãe é amarela, descendente de japoneses, e meu pai é preto. Então, eu nasci dessa miscigenação. Eu me orgulho bastante da minha ancestralidade, da minha descendência. E isso, eu não sabia qual termo era certo para usar em relação a isso. Então, eu sempre botava parda nas coisas. E aí, eu acabei descobrindo o termo de afroasiáticos, que nos Estados Unidos o pessoal chama de Blasian. Mas aqui no Brasil é diferente as questões raciais. Então, a gente usa esse termo afroasiático porque a sociedade lê a gente de forma diferente. A sociedade lê a gente de maneira tipo exótica, porque as pessoas só consideram que brancos ou se relacionam com pretos, ou pretos só com preto, ou branco com branco, e é isso. E, tipo, amarelos se relacionam com brancos, e é isso. A única opção é ou você se relacionar entre sua etnia ou se relacionar com brancos. Então, acaba que nós, afroasiáticos, acabamos sendo, tipo, um objeto estranho, por assim se dizer. Então, quando a gente se entende como afroasiático no contexto brasileiro de miscigenação, é muito importante e de reforçar a nossa identidade. E isso, como minha mãe acabou... minha mãe, por metade, tipo, adolescente, acabou sendo criada pela mãe e pelo padrasto, que são meus avós também. E então a gente meio que se afastou da parte de pai dela, que são os japoneses e tal. Mas mesmo assim eu sempre tive uma ligação muito forte, porque sempre que eu assistia filmes com asiáticos eu ficava, oh meu Deus, a minha mãe ali na tela, olha meus parentes. Só que eu nunca me vi inteiramente naqueles personagens, e quando eu assistia filmes com personagens pretos e que eram fortes, eu ficava, meu Deus, olha ali meus parentes também, mas eu não sou assim. E aí eu ficava, meu Deus, o que eu sou? E aí, tipo assim, meus amigos pretos me liam de uma forma, e como eu fui crescendo, eu me relacionei com pessoas mais brancas também. Acabei me inserindo em círculos, e meu namorado, por exemplo, ele tem mais amigos brancos. E aí eles não me leem como descendente de asiáticos, porque eu tenho a parte preta. Então eles me leem inteiramente só como essa parte de descendente de preto e sendo preta. Só isso. E aí é nisso que a gente vê como a branquitude enxerga os asiáticos de uma maneira que os pretos não se encaixam nessa miscigenação.
Então, eu me reafirmar como afroasiática é muito importante. Eu sei que eu falei demais aqui, prosei demais, mas eu acho que é muito importante da gente reconhecer que a questão do preto ser miscigenado com o asiático não faz com que surge, entre aspas, bem grandes, a, a descendência e a genética, porque é uma descendência diferente e acaba o pessoal gerando uma estranheza que não existe, porque a você se relacionar só com pessoas dentro da sua etnia ou branca não é a única opção. E aí é isso, essa é a minha etnia e minha relação com a cultura eu sempre gostei. Quando eu fui crescendo mais, que eu fui entendendo sobre questões raciais, eu fui pesquisando mais. Então, eu tenho uma relação assim muito, não sei, assim, eu me sinto muito confortável assim em casa quando eu pesquiso sobre. Esses dias minha mãe conseguiu achar a data de que os nossos parentes japoneses chegaram aqui no Brasil. Foi em 1926, eles vieram de Hiroshima. E aí, sei lá, eu senti uma sensação muito doida, porque se eles tivessem vindo um pouco, tipo, tivessem esperado alguns anos, eles teriam sido atingidos pela bomba. Então, é uma coisa muito louca. Então, aí provavelmente eu não existiria, ou eu não existiria se eles tivessem atrasado algum dia ali. E interessante como eles conseguiram sobreviver a essa viagem, sabe? E em relação à minha família preta, né, que é a parte de pai, eu não tenho muito contato. Mas mas é assim, eu acabo pesquisando porque, querendo ou não, é a parte de quem eu sou. Então eu sempre pesquiso, independente de ter gente presente da minha família ou não, dessa questão. Até um tempo atrás eu não tinha muito conhecimento, até hoje eu não tenho tanto assim, sobre essa questão da mixigenação, de você ser birracial e no seu caso você ser afro-asiática. E aí eu fico pensando se pra mim, como uma pessoa preta, é difícil conseguir me ver nas coisas, eu ainda fico procurando, ainda mais você, como você contou da questão de você ver sua mãe no filme, mas você ainda não se vê, você vê a família do seu pai no filme, mas você não se vê, e eu fico pensando muito nisso, sabe? E como faz falta que esteja no mainstream, nos filmes mais populares, nas séries, em livros, enfim, que tenham esses personagens pra pessoa poder ver e pensar assim, meu Deus, aqui estou eu. E que linda a sua visão e a sua história. Pensando um pouco nessa questão de se ver nas telas, pra ti, qual a importância do filme Parasita ter ganhado o Oscar? Pra mim, a importância de filmes asiáticos ganhando prêmio é imensa. Não só asiáticos amarelos, mas marrons também. Por mais que uma vez eu li que Bollywood é maior que Hollywood, mas mesmo assim a gente não tem tanto de reconhecimento que Hollywood tem. Se você chegar lá na Ásia, as pessoas vão conhecer atores de Hollywood, mas se você chegar aqui no Ocidente e vai lá o nome de algum ator de Bollywood, a pessoa não vai conhecer, mesmo eles sendo maiores. Então, a questão da Ásia toda sendo reconhecida como é, uma grande produtora do cinema e produtora de arte para mim é muito gratificante e também a questão de representação, tipo, fugindo um pouco, antes eu tinha muito preconceito com K-pop, porque a gente sempre acha que o que vem do Ocidente é melhor. Tudo que vem daqui, da cultura capitalizada do Ocidente é melhor. Mas não é bem assim, se a gente for pesquisar, tipo, simbologia, for pesquisar a arte deles, for pesquisar tudo, a qualidade deles é superior ou igual ou superior à do Ocidente. Então, e você vê que a referência que o Ocidente tem muitas vezes é de lá. E a gente não acaba não valorizando. Então, para mim é muito importante que já tendo essa visibilidade. Para mim é muito importante que as pessoas se vejam representadas, sabe? Assim, o filme é coreano e tal, mas assim, eu ainda me vejo enquanto parte amarela, sabe? E é muito legal, velho. Eu fico, sei lá, muito feliz e é sempre bom ver uma coisa não branca tendo visibilidade, né? Desculpa os cachorros latindo, que tem cachorro aqui em casa, cachorro no vizinho. E quando eu descobri que Parasita ganhou o melhor filme, eu fiquei, nossa, o filme é muito bom, o filme é genial e, sei lá, eu fico sentindo como se fosse possível a gente estar lá, sabe? Tipo,
um dia tá lá naquele lugar de receber um prêmio e receber aquele reconhecimento que nossos iguais estão recebendo, sabe? Então eu acho que é meio que uma sensação de que portas vão ser abertas, estão sendo abertas para que a gente como a gente possa chegar lá, sabe? Isso que você falou da sensação de é possível que a gente esteja lá, eu senti muito isso com a vitória de Moonlight, né? Que, nossa, aquele Oscar foi icônico. Eu surtei muito porque era um filme preto indicado ao melhor filme. Isso já me deixou muito feliz. E aí, quando eu fui assistir Moonlight, ainda teve o bônus de que eles eram queer. E aí eu fiquei saltitando dentro de casa quando eu assisti, já que era uma história linda e avassaladora. E aí, quando foi pro Oscar e teve toda aquela questão de La La Land ganhou, eu fiquei, ok, né? Mais um filme branco ganhando prêmios. E aí anunciaram um erro, e foi aquela movimentação toda no Oscar pra entregar o prêmio pra Moonlight. E aí chegou o diretor e falou que ele nunca imaginou que ele estaria ali. Porque ele começou contando a história dele, que é um cara preto e gay e que fez de forma independente e que ele colocou para pouquíssimas salas no cinema nos Estados Unidos e que agora ele tava ali ganhando o melhor filme no Oscar, sabe? E é tão lindo ver isso e me motivou tanto que eu pensei, cara, eu posso estar lá, eu posso ocupar esses espaços. Então eu acho que dá esperança, tanto que agora o Jordan Peele tá fazendo tipo um sucesso enorme. Ele foi pro Oscar com Get Out. E agora ele tá na HBO com Território Lovecraft, que tá sensacional também. E esse homem é incrível. E eu amei também que ele perguntaram pra ele uma vez se ele ia fazer filmes com protagonistas brancos, né? E ele falou tipo assim, não, já tem muito filme com protagonista branco por aí. E enfim, eu amo essas histórias assim. E esses diretores que inspiram muito a gente de eu posso estar lá. Enfim, Olivia, um dia nós estaremos lá, eu e você estaremos no Cannes, apresentando nossos projetos. Tá, pra encerrar, a última pergunta é: por que você acha que as pessoas deveriam assistir Parasita? As pessoas deveriam assistir Parasita por toda a genialidade que esse filme é. Não sei se existe ainda uma pessoa que não assistiu esse filme, mas se você não assistiu, vai assistir, porque fala sobre questões sociais, tem comédia, tem drama, humor, suspense. Eu falei comédia e humor, mas enfim. Tem suspense. E essa questão de misturar os estilos num só filme, pra mim é fantástico. Eu fico extasiada. E eu vou falar aqui biscoitar, porque eu faço cinema, né? Comecei a fazer cinema esse ano, mas a pandemia atrapalhou, mas eu sempre quis fazer. Então, pra mim, ter uma representação dessa fazendo cinema, meu Deus, além de qualquer coisa, sabe? É muito gratificante, ainda falando sobre a sensação. E você assistir esse filme, você vai te abrir uma realidade pra você, além de conhecer mais sobre filmes coreanos, filmes asiáticos, na verdade, coreanos não, asiáticos no geral, porque tem muitos filmes japoneses bons. Eu só não lembro agora de cabeça, mas depois eu passo aí, que aí bota na descrição os filmes japoneses bons. Mas você abrir somente para conhecer filmes asiáticos, no geral, não só amarelos, tá? Tem muitos filmes asiáticos marrons e muito bons também. Eu tô falando muito meu Deus. Enfim, as pessoas deveriam assistir por causa disso. Por causa das questões que ele aborda, pela genialidade, pelas. Por conhecer uma nova visão de filmes e de fazer filmes. E é isso aí. E sair um pouco da bolha de filmes ocidentais e aquela coisa hollywoodiana que a gente sempre tem. Às vezes dá vontade de fazer um bate-papo com a zona de spoilers só pra debater todas as questões e os detalhes de Parasita, porque é um filme que rende muito. Eu acho que já vi umas 3 vezes, talvez. E aí, uma das vezes eu tava vendo com meu irmão e minha mãe, e meu irmão ficou com o coração acelerado, sabe? Ele tava, tipo, muito nervoso e apreensivo. E, nossa, é uma história tão boa, é tudo tão bom, e cada coisa eu vou ficando mais chocado. Mas é aquele filme que, se você ainda não viu, quanto menos você souber antes de começar, melhor. Tipo, vai com tudo. Mas se você já viu, vamos fazer aqui uma rodinha de conversa
e debater sobre como esse filme é perfeito e todas as coisas que ele traz. Ele é perfeito desde o roteiro até os enquadramentos, que são geniais, assim. Ai, nossa, enfim. Se você ainda não assistiu Parasita, assista, tem na Telecine Play. E se você já assistiu, vamos marcar um momento pra discutir sobre esse filme. E é isso. Obrigado por terem me ouvido até aqui. Eu espero que tenha acrescentado na vida de vocês. Ouvi um pouco sobre essas vivências. Tava ouvindo a Olivia falando. Eu não vou mentir que meus olhos ficaram marejados, porque eu não tinha pensado ainda sobre a dificuldade que as outras pessoas tinham de se ver nas coisas. Tipo, se pra mim já era difícil, pra outras pessoas também, e pode ser até mais difícil. Então é importante a gente abrir os olhos para além da nossa bolha. Por mais que a gente faça parte de alguma dita minoria, a gente ainda tem nossos privilégios, né? E nesse episódio eu pensei, caraca, eu sou muito privilegiado em vários pontos. Enfim, é isso e até mais!